Escatologia Bíblica 1, a estátua dos sonhos de Nabucodonosor. Vamos agora para o número 1, a cabeça de ouro. A cabeça de ouro, diz Daniel, representa o reino de Nabucodonosor, ou o reino babilônio, né? Mas o período realmente de Nabucodonosor talvez tenha sido de maior riqueza. O reino de Nabucodonosor era superior a todos os outros que se levantariam depois dele. No capítulo 7, esta cabeça é descrita no primeiro animal, que é como leão e tinha asas de águia, que sugere domínio leão e força águia. Então, essa simbologia, ela vai ser importante porque essa simbologia, ela vai aparecer também em Apocalipse capítulo 13, no reino do anticristo. Ou seja, o anticristo, ele traz algo desse reino babilônio, né? Porque o primeiro animal lá de Apocalipse 13, dessa besta, aparece exatamente o leão. Leão e águia são usados por Jeremias para descrever Nabucodonosor. Jeremias viveu no período da invasão de Nabucodonosor, das três invasões, né? 605, 597 e 586 a.C. E ele usa essa simbologia porque era uma simbologia que os babilônios faziam uso. E também é dito que a Babilônia voava como a águia. Realmente o reino babilônio, liderado por Nabucodonosor, foi o maior de todos os que se tem conhecido. Ele começou quando Nabopolassar tomou Nínive, a capital assíria, em 612 a.C. 7 anos depois, em 605, Nabopolassar morreu e seu filho Nabucodonosor assumiu o reino. Então, a grandeza que eu estou falando aqui não é extensão de terra, era em glória. Por isso, até o material que ele é simbolizado é o ouro, né? No tempo de Nabucodonosor, as pessoas não desafiavam. E foi um reino tão rico e elevou a Babilônia a cidade mais rica do mundo e grande potência da época. E diz a história que o objetivo de Nabucodonosor era conquistar o que pudesse. Diz a história que foram 30 anos de guerras contínuas. Mas além das conquistas militares, houve outras façanhas deste rei. Ele realizou muitas obras, tais como ruas pavimentadas com pedra de cal e com paredes revestidas de tijolos azuis polidos. Ergueu templos enormes com estátuas de ouro maciço, edifícios grandiosos e os tão conhecidos jardins suspensos da Babilônia, desenhados sobre terraços elevados, cobertos de palmeira e plantas raras. Este é o reino descrito na cabeça de ouro e no leão com asas de águia. E diz a história também outras coisas importantes sobre Nabucodonosor. Flávio Joséfo diz que Nabucodonosor, ele também determinou no seu coração reconstruir a Torre de Babel. E os israelitas escravos na Babilônia foram usados para trabalhar na construção daquela torre, na reconstrução daquela torre. E lembrando, era um desafio a Deus. Babel é o nome original antigo para a Babilônia. O nome Babel representa porta a Deus, né? Porta Deus. Bab é porta, El é Deus. Era uma maneira deles se tornarem deuses. Era isso que eles estavam propondo e, segundo a história, realmente a arqueologia comprova que esse era o projeto de Nimrod e de sua mãe Semíramis. Mas um detalhe vem após essa descrição. As asas foram arrancadas. Em Daniel capítulo 7, versículo 14, era um leão com asas de águia e as asas foram cortadas. E diz aqui, aquele rei vaidoso que havia ordenado que todas as pedras do calçamento da cidade trouxesse a seguinte inscrição: Nabucodonosor, rei da Babilônia, sou eu. Aquele rei que dizia: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência, está lá em Daniel 4,30.
Aquele rei que acumulou tantas riquezas do império que, para protegê-las, levantou uma enorme muralha no coração da planície do Eufrates, que por sinal não era a primeira. Quando o rei vaidoso foi ao poder, já existia um duplo anel de muralhas. Nabucodonosor não apenas restaurou as duas, como erigiu outra. Ou seja, a cidade tinha 3 muralhas. Então era assim, praticamente inconquistável, né? Porém, essa cidade ela vai cair, nós veremos um pouco mais à frente, pelas mãos do persa chamado Ciro. Aquele rei que depois de construir essa muralha ainda deixou a seguinte inscrição 2.500 anos depois, foi encontrada por arqueólogos. Dizia: para que nenhum ataque hostil se aproximasse dos muros da Babilônia, fiz algo diferente dos que me precederam. Desejei um terceiro muro ao redor da cidade. Cavei um fosso para ele, forrei seus lados com asfalto e tijolos cozidos. Ergui uma parede de grande altura em sua borda exterior. Coloquei grandes passagens com portas de madeira decoradas em bronze. E para humilhar os inimigos, para que eles jamais ousassem assediar o tríplice muro de Babilônia, eu cerquei a cidade com fortes correntes, como as ondas do mar, porque ele pegou as águas do rio Nilo e elas atravessavam por dentro da cidade, elas enchiam esses espaços entre as muralhas, tá ok? Então, era realmente praticamente impossível invadi-la. Atravessá-las seria como fazer a travessia do mar, mas para que não ocorresse enchentes, cavei poços e os provi de grandes represas de argila cozida. Aquele rei que era como árvore, cuja altura era grande e que crescia até os confins da terra, árvore de folhagem formosa e fruto abundante, e sustentava a todos. Os animais do campo achavam sombra debaixo dela, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Aí diz Daniel, capítulo 4, versículos 10 a 12. Então nós vemos nesse exemplo a grandeza da Babilônia. Segundo a história, Ciro vai conseguir desviar o curso da água, que entrava por baixo das muralhas, né? Tinha uma laje bem longa, em que a água passava ali rente àquela muralha. Então, os soldados não iriam mergulhar ali para tentar invadir, sair do outro lado já sem fôlego ou morto, afogado, tá ok? Mas Ciro conseguiu desviar as águas do rio Eufrates e assim eles conseguiram entrar por aquele espaço e invadir a cidade no momento que eles estavam em festa. Esta árvore, que era Nabucodonosor, foi derrubada, ou seja, as suas asas foram cortadas. Então, em Daniel capítulo 4, usa a figura de uma árvore para descrever Nabucodonosor. E lá, no sonho que Nabucodonosor teve, ele via que a árvore era cortada, seu tronco ficava no solo, depois ela nascia novamente, ela voltava à vida, tá ok? No capítulo 7, as asas foram cortadas e depois de 7 tempos foi lhe dado um coração de homem, ele volta, né, a condição de homem, ele estava vivendo como louco, como animal. E foi tirado dentre os homens. E a sua morada foi com os animais do campo. E assim ficou por 7 tempos, que representam anos, 7 anos. Foi dito àquele rei: passou de ti o reino. Ainda na descrição do primeiro animal, diz que ele foi levantado da terra e posto em pé como homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Ou seja, o capítulo 7 está combinando com o capítulo 2 e com o capítulo 4 também. Essa é uma descrição em símbolo do momento que Nabucodonosor volta ao seu estado normal depois dos 7 tempos, ou 7 anos, que viveu como animal. Isso porque a árvore que representa Nabucodonosor não foi cortada de todo, mas o tronco com as raízes ficaram na terra.
E diz Daniel que este tronco e esta raiz representa o reino voltando a Nabucodonosor, mas depois que reconhecer que o céu reina. E esta palavra se cumpriu, porque ele vai então demonstrar temor a Deus. Nós não sabemos se ele se desviou depois, porque entre o capítulo 2 e o capítulo 3 ele se desviou. Ele exaltou o Deus de Daniel no capítulo 2, mas no capítulo 3, que segundo a história teria acontecido 17 anos depois, teria acontecido no ano 19 do reinado dele, ele já estava lá adorando a Marduk novamente. O capítulo 4, que não diz quando ocorreu, ele termina também adorando a Deus e ali encerra a história de Nabucodonosor. E assim aquele rei que adorava a deuses da Babilônia, chamados Bel e Marduk, e que talvez seja este Deus que ele decretou que todos adorassem, converteu-se ao Deus do céu e exaltou o seu nome. O seu reino foi de 605 a 560 a.C., quando morreu. Este é o período de anos que durou o reino descrito na cabeça de ouro e o animal como leão com asas de águia. O reino babilônio mesmo só veio a cair em 536, logo durou 76 anos.